O legado das sombras, a era dos Nefilim. E se eu te dissesse que o mundo que você conhece foi construído sobre as carcaças de algo impossível? Antes das pirâmides, antes da escrita, antes do próprio tempo ser contado, a Terra tremeu sob o peso de seres que nunca deveriam ter existido. Eles não eram homens, eles não eram deuses, eles eram o erro da criação. Você está prestes a entrar na era dos Nefilim. E o que você vai ouvir agora vai mudar para sempre a forma como você enxerga o céu acima de nós. O mistério do Monte Hermon e a queda. A história não começa na terra, mas nas frestas do firmamento. O livro de Gênesis, no capítulo 6, guarda um dos versículos mais enigmáticos de toda a teologia. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois. Mas quem eram eles? Para entender, precisamos recorrer ao proibido livro de Enoque. Imagine 200 seres celestiais, os sentinelas, olhando para as filhas dos homens e desejando o que não lhes pertencia. Eles desceram no Monte Hermon. Não foi uma visita de paz, foi uma rebelião genética. Ao cruzarem a fronteira entre o espiritual e o físico, eles geraram o híbrido. O Nefilim não era apenas um gigante de estatura física, ele era uma anomalia metafísica. Imagine seres que atingiam alturas de 3, 6 até 9 metros, seres que possuíam a inteligência dos anjos, mas a fome e a crueldade dos homens. Eles eram os heróis de antigamente, os homens de renome. Mas por trás dessa glória havia um rastro de sangue que manchou a terra de carmesim. O conhecimento proibido e o caos. Os Nefilim não trouxeram apenas força, trouxeram o caos. Enquanto os gigantes cresciam, seus pais, os anjos caídos, ensinavam à humanidade segredos que não estávamos prontos para carregar. Eles ensinaram a metalurgia para criar espadas, a astrologia para ler o destino, os cosméticos para seduzir e os encantamentos para manipular a realidade. A Terra se tornou um laboratório de abominações. Antigas tradições sugerem que os Nefilim não se limitaram a cruzar com humanos. Eles manipularam a própria vida, cruzando espécies, criando quimeras que povoam nossos pesadelos e mitologias. Mas havia um preço. O metabolismo desses gigantes era insaciável. Quando os recursos da Terra se esgotaram, eles voltaram seus dentes para a própria humanidade. O mundo pré-diluviano não era um paraíso perdido, era um cenário de horror dominado por canibais divinos que se viam como donos da existência. Ecos nas ruínas e a geometria sagrada. Por que encontramos estruturas ao redor do globo que desafiam nossa engenharia atual? De Baalbek, no Líbano, com suas pedras de 800 toneladas, até as fundações de Sacsayhuamán. Seriam essas as ruínas de uma civilização Nefilim? Note a semelhança. Os titãs da Grécia, os Anunnaki da Suméria, os Devas da Índia. Todas as culturas falam de uma era onde semideuses gigantes governaram. Isso não é coincidência, é uma memória traumática global. A arqueologia moderna esconde relatos de esqueletos de proporções sobre-humanas encontrados em cavernas e túmulos ao redor do mundo no século XIX. Por que eles sumiram? Porque a existência do Nefilim prova que a nossa história não é uma evolução linear, mas uma recuperação de uma queda catastrófica. O dilúvio e o destino das almas. O grito da terra chegou ao Criador. O dilúvio não foi apenas uma punição moral, foi uma intervenção necessária para salvar o código genético da humanidade. A linhagem de Noé foi descrita como perfeita em suas gerações, não apenas por sua justiça, mas porque seu sangue ainda era puramente humano. As águas subiram e os gigantes caíram, mas aqui o mistério se torna aterrador. Quando um homem morre, sua alma vai para o descanso. Quando um anjo cai, ele espera o julgamento. Mas e o Nefilim, o híbrido?
Enoque nos diz que, como suas almas nasceram da terra e do espírito, elas não podem deixar este plano. Eles se tornaram os espíritos malignos que vagam pelas sombras. Os demônios que a teologia descreve não seriam anjos caídos, mas os espectros descorporificados dos gigantes mortos no dilúvio, condenados a vagar pela terra, sentindo uma fome que nunca podem saciar e uma sede de poder que nunca termina. Reflexão final. Chegamos ao fim da nossa jornada pelas sombras do passado, mas as perguntas permanecem. Se os Nefilim foram destruídos, por que a Bíblia diz que eles existiram também depois? A semente da rebelião permaneceu escondida em linhagens como a de Golias de Gate ou nos reis de Bazã. Os mistérios das pirâmides, o conhecimento súbito das civilizações antigas e a sensação de que somos observados por algo maior, tudo aponta para uma verdade desconfortável. Nós nunca estivemos sozinhos. Os gigantes podem ter perdido seus corpos, mas sua influência moldou o mundo que habitamos. Ao olhar para as estrelas esta noite, ou para as ruínas silenciosas do passado, pergunte-se: será que os gigantes realmente se foram? Ou eles apenas aprenderam a se esconder nas frestas da nossa realidade, esperando o momento em que o céu tocará a terra novamente? A história é um ciclo, e o que caiu uma vez pode muito bem estar se preparando para se levantar. Pelo vídeo de hoje é só. Deixa o like, se inscreve e, se possível, comente. Isso nos ajuda demais. Muito obrigado por assistir.